Boa noite a todos, certo? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Samuel Carlos, eu sou atualmente integrante da Liga de Saúde Digital aqui da Universidade Federal do Ceará. Além disso, eu sou acadêmico de medicina do terceiro semestre, certo? E hoje, nessa última palestra do dia, eu vou estar mediando aqui justamente com o professor Luiz Roberto. Por conta de imprevistos pessoais, da palestrante que ministra a palestra sobre o que é saúde digital e ela importa, nós trouxemos o professor Luiz Roberto, novamente, para ministrar sobre o tema. E o professor Luiz Roberto é médico, graduado aqui pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Além disso, é especialista em educação para profissionais da área da saúde, especialista em informática em saúde, associado do Departamento de Cirurgia da FAMED, UFC, e atualmente é coordenador do Núcleo de Tecnologia à Distância da UFC, o NUTEDS. Boa noite, professor. Seja bem-vindo novamente aqui à jornada. E está com o senhor a palavra. Ok, Samuel, muito obrigado aí pela sua apresentação e pela sua mediação. Essa jornada, ela tem também como uma das finalidades exatamente proporcionar aos alunos de graduação oportunidades de participar desses eventos que hoje são cada vez mais comuns, né? Utilizando essas tecnologias digitais de comunicação, streaming, vídeo, webconferência, videoconferência, para diversas finalidades, inclusive para finalidades educacionais de aprendizagem, né? E eu vou aqui repetir, mas com adequação, uma apresentação que eu fiz no ciclo de conferências, aliás, no SIG de Educação em Saúde Digital em 2019, naquela época já discutindo a importância de trabalharmos a educação em saúde digital, né, também no âmbito das graduações da área da saúde, né? E imagine, isso foi em 2019, né, em outubro de 2019, nós estamos aí há 2 anos, né, e de lá para cá algumas coisas aconteceram, por isso eu acho que fica oportuno a gente poder repetir aqui essa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela e em seguida eu vou fechar minha câmera por questão de economia de banda, tá certo? Vamos lá. Bom, é com muito orgulho que eu faço essa outra apresentação no final desse dia para discutirmos dentro desse panorama que a terceira GED tomou como ideia principal, que é saúde digital na atualidade, falar um pouco para vocês sobre o tema da educação em saúde digital nos cursos de graduação da área da saúde, evidentemente, né? Deverá chegar um dia em que talvez até em outros cursos que não apenas os da saúde, seja necessário também falar um pouco sobre educação em saúde digital, né? Muito bem. Veja, por que saúde digital é importante? Quem assistiu à palestra anterior, talvez já possa até responder essa questão. Mas hoje nós já admitimos que a saúde digital ela tem 4 grandes finalidades, né? Antigamente a gente falava que eram os 3 objetivos, né? The Triple Aim, né? E hoje nós falamos que tem 4 objetivos, né? Melhorar a atenção à saúde, não tenha dúvida, uma pessoa que é atendida através de recursos de telemedicina, uma pessoa que é atendida por um profissional que precisou tirar uma dúvida e teve uma teleconsultoria de suporte, ele vai ter uma atenção melhor. Lembra um dado que a Natália falou, que reduziu 80 e tantos % de necessidade de referir pacientes atendidos pela telesaúde, sem necessidade de transferir para atenção secundária, para atenção terciária. Quer dizer, isso é um dado que mostra que realmente a saúde digital, a telesaúde e a telemedicina estão dentro da saúde digital, ela pode ter o potencial de melhorar a resolutividade e, portanto, melhorar a qualidade da atenção à saúde. Sem dúvida, melhorar o acesso. Essas pessoas que estavam sem apoio, sem condição de fazer um eletrocardiograma, de serem atendidas por um especialista, de receberem, ou
pessoas que tinham dificuldade de fazer uma viagem para ir consultar um médico à distância, um especialista à distância, né, puderam ser incluídas. Portanto, é uma questão de não só qualificar a atenção à saúde, mas também uma questão de permitir mais pessoas serem atendidas, a questão assim, de dar oportunidades iguais a todas as pessoas. Portanto, é uma oportunidade de você melhorar a equidade na atenção à saúde. O item que não se mencionava antes, eu até dei um destaquezinho aí, que hoje se dá muita atenção, é o item relacionado à melhoria da qualidade da jornada do paciente. Ou seja, o que é que o paciente, na sua jornada de saúde, pode se sentir melhor atendido, melhorando exatamente todo o trabalho que ele tem, da hora que ele tem um sintoma até a hora que ele recebe alguma orientação, ou tratamento, ou encaminhamento para que aquilo possa ser resolvido. Uma coisa é você dizer a um paciente que ele precisa fazer um exame, outra coisa é o paciente já sair da hora que você disse que ele precisa fazer o exame, com o exame agendado, e já receber um aviso de que o seu exame está agendado para o dia tal. E, além disso, pensar também que na hora que o paciente faz o exame, é preciso que a execução desse exame, a execução do procedimento, possa ser sinalizada não só ao profissional que o atendeu, mas inclusive ao próprio gestor. Algum tempo atrás eu discutia com um colega muito interessante uma situação que muitas e muitas vezes o local, o dashboard, o local onde o gestor está vendo se as consultas, as demandas estão sendo atendidas, muitas e muitas vezes está lá um sinalzinho de que aquela consulta foi marcada e não está sinalizado se realmente houve o atendimento. Muitas e muitas vezes você tem uma fila enorme de demanda por determinados exames e quando você chega no local onde os exames são feitos, muitas pessoas não compareceram, porque não foram avisadas que estavam com aqueles exames agendados para aquele dia, para aquela hora, e por alguma razão isso não foi feito, e aí tem uma série de vagas que ficam ociosas porque os pacientes não foram avisados, e isso é um prejuízo para a qualidade da jornada do paciente, além de outros prejuízos que isso traz, né? Finalmente, um objetivo que já era muito perseguido, embora algumas vezes você diga, não, a finalidade da telesaúde não é essa e tal, não, é também uma das finalidades da saúde digital e da telesaúde, sem dúvida, que é você racionalizar os gastos. Você racionalizando os gastos, você diminui os custos, né? E com isso, você pode, então, ter mais dinheiro, mais condições de atender mais pessoas. Há sempre uma grande defasagem entre o dinheiro para gastar na saúde e a demanda que existe na saúde. Então, a única maneira de você conseguir atingir o maior número de pessoas e melhorar a equidade é você realmente racionalizar os gastos para poder diminuir os custos e individualmente conseguir atender mais pessoas, né? Agora, tudo isso não é possível de ser feito sem que você crie a força de trabalho. E aqui vai uma primeira crítica num dos documentos, que é um documento básico para o Programa de Saúde Digital que está sendo implantado no país, que é a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028. Né? Eles lá não mencionam a necessidade de criar força de trabalho, eles falam de uma maneira ampla e genérica em criar, né, recursos humanos. É importante criar recursos humanos, mas especificamente na saúde digital, você precisa criar uma força de trabalho. E eu vou comentar um pouco mais à frente a respeito disso, tá certo? Bom, mas nós temos, evidentemente, muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Eu vou comentar algumas aqui, para que a gente, conhecendo as dificuldades, a gente possa, então, imaginar soluções. Se você não conhece as dificuldades, você tende a propor soluções que são inadequadas ou tende a produzir, né, propor soluções simples para um fenômeno, que é o caso da saúde digital, essencialmente complexo. Dentro da complexidade, não há razão para propor soluções simples, porque elas sempre, sempre, sempre irão trazer muito menos do que aquilo que se precisa. Ou seja, diante de um fenômeno complexo, se você propor uma solução simples, pode ficar certo que a primeira coisa que vai acontecer é que você não vai resolver o problema, né? Muito bem. Um dos primeiros problemas que a gente encontra, das primeiras dificuldades, é que a saúde digital ela é uma grande desconhecida, tá certo?
E isso tem uma razão histórica, inclusive. Né? Desde que se começou a utilizar serviços, soluções tecnológicas, dispositivos informacionais e computacionais para resolver problemas de saúde, surgiu uma diversidade muito grande de denominações, criando uma barreira semântica, porque surgiu computação médica, computação em saúde, computação nisso, computação naquilo, computação na enfermagem, computação... Depois, nos anos 60, surgiu a palavra informática, aí de novo se repetiu, informática médica, informática nisso, informática naquilo. Aí depois veio e-saúde, aí depois veio saúde móvel, depois veio saúde, até que, enfim, uma resolução de 2018, a Organização Mundial de Saúde propôs, olha, vamos unificar todas essas denominações, todas elas, dentro de uma denominação que seja um termo guarda-chuva. E esse melhor termo é saúde digital. Alguém já tinha proposto que saúde digital seria realmente o melhor termo, né? Porque ele abrange e destaca o elemento digital, mas não como o elemento norteador básico, né? Norteador básico é a qualidade da saúde, é a saúde, né? E o grande problema da barreira semântica é que essa diversidade, essa quantidade enorme de denominações termina levando muito a um fenômeno típico, né? Que é o tribalismo. Porque quem acha que a denominação informática médica é mais importante, cria a sua tribo da informática médica. E todas as outras, elas são denominações que não são tão importantes quanto a informática médica. Mas aí chega alguém que, ao falar em informática médica ou informática em saúde, acha que isso é um território das pessoas da área de tecnologia. E aí todas as pessoas da área de tecnologia acham que, se falar em informática, elas é que têm que dar a última palavra e tudo. Não, isso é errado. Esse tribalismo é prejudicial. Nós precisamos pensar na força de trabalho, onde existem 3 grandes grupos, e hoje também já se pensa num 4º grupo, vou comentar um pouquinho mais à frente, da mesma forma que a gente hoje já sabe que tem 4 grandes objetivos, né? 4 objetivos principais, hoje também já se pensa que a força de trabalho ela deve incluir um 4º grupo, que é o próprio usuário, que utiliza os recursos de saúde digital para o seu tratamento, o seu bem-estar, né? Bom, dito isso, ou seja, a necessidade de combatermos o tribalismo e criarmos, sob uma denominação geral, guarda-chuva, a convergência de pessoas que vão trabalhar em prol do bem comum e do objetivo que é o paciente e a saúde, porque a tecnologia é apenas o meio, né? É preciso a gente lembrar ainda que no Brasil, apesar de termos na praça um programa de saúde digital, programa de governo, não é um projeto, a saúde digital, como ciência, ainda não foi reconhecida, porque ela, para ser reconhecida como ciência, ela precisa antes ser reconhecida como área de conhecimento. E há mais de 20 anos, ou sei lá quantos, que se tenta e a CAPES, o CNPq, não reconhecem saúde digital e nenhuma das suas outras denominações como área de conhecimento, né? Do mesmo modo, ela não é mencionada nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos da área da saúde e em nenhum dessas áreas da saúde, a saúde digital é conhecida área de atuação. A maioria das pessoas talvez não saiba que no Brasil, para que exista a criação de uma área considerada como especialidade médica, por exemplo, é preciso primeiro que ela seja reconhecida como área de atuação. A saúde digital não é reconhecida como área de conhecimento, não consiste nas diretrizes curriculares nacionais, não é a área de atuação nem do médico, nem de nenhuma das outras áreas da saúde. Vejam, são lacunas extremamente importantes, né? Muito bem. Decorrente dessas lacunas anteriores, o que acontece?
As escolas médicas do Brasil, as escolas médicas do país, dizem que eu já tinha umas 370, isso foi tema do meu TCC, quando eu fiz a especialização em saúde digital, menos de um quinto dos custos de saúde no país, e na época eu consegui identificar 320, aí dizem que já cresceu muito mais, né? Menos de um quinto dessas escolas possuem dos seus currículos alguma denominação, alguma menção que pode ser que corresponda ou não à saúde digital. Porque eu encontrei 8 denominações diferentes, entre elas algumas bem genéricas, como tópicos em informática em saúde. E pode ser que muitas dessas denominações, o que está sendo escrito lá, o que está sendo ensinado lá, seja apenas microinformática e não exatamente algum tema relacionado, né, à informática em saúde, ou informática médica, ou saúde digital. Saúde digital, na época, não tinha em nenhuma delas, né? Outro elemento que decorre das lacunas anteriores é o fato de que você, se amanhã tivesse que fosse obrigado a ensinar informática em saúde em todos os cursos de graduação do país, simplesmente não ia ter docente qualificado, né? Não tem docente. Por quê? Porque pelo fato de não ser reconhecido como área de conhecimento, você tem muita dificuldade de ofertar cursos de mestrado e doutorado para formar docentes qualificados para ensinar essa temática, né? O Brasil tem um curso de mestrado profissionalizante em telemedicina e telesaúde, um curso no Brasil todo. Tem 2 cursos de especialização, um deles que começou ano passado, né? E umas 5 ou 6 áreas de pesquisa em curso de pós-graduação que não tem o nome de saúde digital, ou de informática de saúde, ou informática médica, exatamente porque é difícil aprovar um curso na CAPES com esse nome, porque você vai tentar aprovar isso numa área que não é reconhecida pela CAPES, né? Quero aproveitar aqui que, para suprir essa necessidade, nós fizemos um convênio com a Universidade Federal do Piauí. A professora Liz está aqui. Tivemos um grande apoio da Universidade Federal do Piauí para que a gente possa realmente oferecer, e já mandamos o nosso APCN, foi finalizado e foi enviado para a CAPES e deve entrar em análise, para que a gente possa oferecer um mestrado profissional, porque saúde digital tem um viés profissionalizante muito grande, para que a gente comece aqui no Norte e Nordeste. Seremos talvez o primeiro mestrado profissional, e ele será em inovação, né, e educação em saúde digital, né? Ou seja, essa aprovação depende do que a CAPES vai dizer. Mas no mundo todo, a saúde digital já é reconhecida como uma ciência. Na verdade, reconhecida como uma tecnociência que é multi, intra e transdisciplinar, né? Outras decorrências é o fato que as nossas associações médicas, né, também não têm ainda um consenso firmado acerca do que seja a saúde digital. Os órgãos oficiais não convergem, por exemplo, a gente não vê até agora um diálogo mais produtivo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. E a experiência internacional tem mostrado que é preciso que haja um grande trabalho de liderança apreciativa entre os principais stakeholders, os principais interessados, ministérios, entidades representativas. Aqui no Brasil, precisaria que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Conselho Federal de Medicina, Academia Nacional de Medicina, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, todas essas entidades, elas se juntassem, né, para que a gente pudesse, então, alavancar o ensino da saúde digital, até que a gente pudesse retirar essas lacunas que são verdadeiros entolhos, impedimentos, são verdadeiras pedras nos sapatos, são verdadeiras montanhas de dificuldades para o crescimento. E um país que está com um grande projeto, um grande programa, aliás, corrigindo, não é projeto, é programa, um grande programa de saúde digital, precisa suplantar essas dificuldades todas, né? Na época que eu falei que não existia um projeto nacional,
Eu estava me referindo ao fato de não ter um projeto nacional a respeito da educação e do ensino e da educação em saúde digital. Existe um programa de saúde digital no país, muito portentoso, muito importante, mas não existe um projeto de ensino da saúde digital no Brasil, pelo menos não juntando stakeholders, como eu falei. Nós precisaríamos ter um projeto unindo, sob liderança apreciativa, todos esses stakeholders que eu mencionei, para que, então, o ensino e a educação em saúde digital progredisse como um dos grandes sustentáculos ao programa de saúde digital do Brasil. Creio que estou sendo bem entendido nisso, né? Na realidade, no diagnóstico situacional que eu tentei fazer no meu TCC, a gente conseguiu mostrar que o perfil de ensino da saúde digital no país é bastante desconhecido. O uso das denominações mostra que tem muita gente ainda que não entendeu muito bem o que é saúde digital e fica achando isso, achando aquilo, e usando o termo que vem à cabeça. Enfim, isso leva ao empoderamento, né, da barreira semântica, né? E, ao lado disso, percebe-se também, no dia a dia, no contato com os profissionais e com os alunos, o grande problema que é a barreira, né, da deficiência do letramento digital e informacional. Muitos alunos não sabem ainda os roteiros para fazer pesquisas, né? Não conhecem o que é o PubMed, não sabem consultar a base de dados, não sabem o que são descritores, e uma ênfase muito grande ainda no aprendizado mecânico, né? Muitos docentes ainda achando que o importante é o ensino tradicional, o importante é o presencial, porque o presencial, porque o suporte no papel, porque o papel, etc. E tudo. O importante, pessoal, é criar o hábito da leitura. Se você vai ler em papel, vai ler no suporte digital. Agora, lembrem o seguinte, vejam as palestras que foram aqui ministradas. Sem o suporte digital, é impossível hoje fazer alguma coisa que possa significar progresso, né? Há um conhecimento precário em metodologia da pesquisa e muitas vezes uma resistência muito grande dos próprios alunos em aprender metodologia da pesquisa. E vocês vão precisar de metodologia da pesquisa, né? Vão precisar. Se vocês querem desenvolver autonomia, vocês querem desenvolver autocrítica, vocês querem desenvolver mais do que autocrítica, metacrítica, e querem continuar aprendendo, porque o exercício profissional vai exigir que vocês aprendam durante a vida toda e para o resto da vida, é importante que vocês melhorem os letramentos e conheçam metodologia da pesquisa. Mas fica o aviso. Fundamentalmente, nós precisamos, portanto, criar força de trabalho e não pensar de forma genérica em recursos humanos. Essa força de trabalho, ela basicamente tem 3 contingentes. Você precisa dos profissionais da tecnologia, claro, é o homem da TI. Você precisa dos profissionais da área clínica, que são todos os profissionais da área da saúde. Precisa dos profissionais da chamada área administrativa. Em alguns locais, esses profissionais são também profissionais ligados às tecnologias de processamento, né? As tecnologias que permitem você trabalhar com logística, você trabalhar com análise e produção de projetos, né, de implantação. Tudo isso, esses profissionais hoje, eles têm uma grande influência, e a tecnologia sozinha, a TI, as tecnologias digitais da informação e das comunicações, que é a melhor denominação, essa denominação TI, ou TIC, TIC, ou novas tecnologias, essas 3 denominações, elas são atrasadas, elas são defasadas. O que você tem que falar são as tecnologias digitais da informação e das comunicações. Muito bem. Essas tecnologias, né, da área de administração, gestão, planejamento estratégico, logística, governança, todas essas áreas, está compreendendo? Elas são extremamente importantes e, portanto, os profissionais dessas áreas, eles são uma terceira categoria, um terceiro contingente profissional
absolutamente indispensável para a gente possa trabalhar em saúde digital. E, evidentemente, que hoje também se fala que existe já um quarto contingente, que são os próprios pacientes, porque eles precisam desenvolver, tá certo? Atitudes que os ajudem na manutenção da sua própria condição de saúde e bem-estar, né? Fala-se muito, portanto, hoje em letramento em saúde, ou seja, aqueles pacientes que, por exemplo, ao serem vítimas de doenças crônicas, e o número de doenças crônicas aumenta porque é uma decorrência da própria longevidade que está aumentando, esses pacientes que têm longevidade e são mais expostos a doenças crônicas, eles possam entender o que é que, diante de uma determinada doença crônica, ele deva fazer e saber os sinais de alerta para que ele possa contribuir para o atendimento mais rápido e possa saber quais são os recursos que ele tem disponíveis para que ele possa utilizar isso quando necessário, né? Então, aqui, o profissional da área clínica assume um papel fundamental, porque é o próprio médico, o próprio profissional de saúde, que deverá ser o grande formador dos seus pacientes, informando esses pacientes a respeito dos recursos que existem dentro da saúde digital, tá certo? Então, você, profissional de saúde, você médico, você enfermeiro, no futuro, você vai ter que ser um grande repassador, um grande curador de conhecimentos, para você ser o primeiro agente de informação para esse quarto contingente, que é o próprio paciente, que é o grupo formado pelos próprios pacientes. É você que tem que mostrar para o paciente, olha, tem esse recurso aqui, você pode utilizar e tudo e tal. Porque não adianta ter o recurso e o paciente não saber que existe o recurso, porque aí ele vai procurar, ou não vai procurar muito tarde, tá certo? É preciso lembrar que todos os contingentes são formados por pessoas, e todos produzem, e todos consomem informação, e, portanto, todos têm que conhecer quais são as dores, os conhecimentos, os pontos frágeis. Outro dia eu conversando com uma pessoa de uma dessas nossas sociedades que trabalha com informática em saúde, com saúde digital, e ele da área de tecnologia, e ele me disse uma coisa bem típica. Olha, Luiz, quando eu tenho alguma dúvida em relação a alguma coisa na área de tecnologia da informação na área da saúde, eu sei muito bem quando conversar. Agora, rapaz, quando eu preciso tirar alguma dúvida a respeito de alguma coisa da área da saúde, eu fico completamente perdido. Ou seja, era para que nós tivéssemos um nível de diálogo, de entrosamento, de compartilhamento entre profissionais de saúde e profissionais da tecnologia e profissionais das chamadas áreas das tecnologias de operação, que é essa área administrativa, usa-se também esse termo, tecnologia de operação, né? Que é a área administrativa de um modo geral, né? Era para que o diálogo entre essas pessoas fosse um diálogo muito mais intenso, produtivo e muito mais com possibilidades muito maiores de convergência, de cooperação, de colaboração, tá certo? Portanto, fica na ordem do dia o uso dessas palavras aqui, diálogo, convergência, né? E, principalmente, formação continuada e formação permanente, dentro da perspectiva multidisciplinar, ou seja, de uma tecnologia, tá certo? Que seja multi, inter, intra e transdisciplinar, que permita criar coisas que ainda nem sequer existem, tá certo? Muito bom. O enfoque indispensável é o enfoque da chamada transformação digital, porque nós estamos inseridos na quarta revolução industrial, estamos atentos à quinta revolução industrial, e agora que está chegando aí o 5G, inclusive com a possibilidade de tornar absolutamente viável a chamada internet das coisas médicas, né? A IoT na saúde, tá certo? Nós vamos ter que dar muita atenção a isso. A transformação digital, ela é o resultado da convergência digital, ou seja, de que todo tipo de dado e informação pode ser exposto, transferido, versado, pode ser transformado para a linguagem digital, e isso vai facilitar o processamento dessa informação e desse dado. Por que nós transferimos os dados que estão no formato sonoro para um formato digital de som?
porque fica fácil manusear, fica fácil tratar, fica fácil reproduzir, fica fácil transmitir. Ou seja, a convergência digital, ou seja, você representar todos os tipos de dados e suas combinações através da linguagem digital, isso é a convergência digital. Agora, ao lado disso, nós temos a chamada divergência de plataformas, que é o fato de você, por exemplo, ver o formato digital, ver a informação no suporte digital, a informação depois que ela é transformada pela linguagem digital, você conseguir ter acesso a essa informação através de um celular, através de um tablet, através de um computador portátil, criando, portanto, não só apenas um novo perfil profissional, aquele profissional que agora ele anda com o seu dispositivo móvel e tem acesso a onde ele quiser, da maneira que ele quiser, desde que ele tenha conectividade, e a 5G vai trazer isso, não é isso? Você tenha esse paciente, esse profissional trabalhando dentro de uma diversidade de regras de negócio diferente. Que esse é o grande produto, né, da transformação digital. É a mudança nas regras de negócio. Nós podemos depois dar alguns exemplos para isso, para não ficar uma apresentação muito demorada. Agora, evidentemente que esse novo perfil profissional precisa estar atento a novas implicações e demandas. A primeira delas, consciência ética. A segunda, humanização das práticas de trabalho, porque as regras de jogo mudam na transformação digital. Atenção às mudanças de paradigma. Não significa que agora você vá dizer que tudo tem que ser mudado, mas não adianta você ficar usando o tradicionalismo como uma maneira de você impedir a mudança, porque a mudança vai ocorrer, não tem como impedir a mudança. Ninguém briga com tecnologia, a gente se adapta à tecnologia. Por outro lado, não existe mudança tecnológica, mudança cultural, que a gente consiga fazer sem educação. Cultura não se muda por decreto, cultura se muda por educação. Por isso é que é importante introduzir a educação em saúde digital nos cursos de graduação da área da saúde, nos programas de pós-graduação da área da saúde, para que a gente possa ter uma verdadeira mudança da própria prática dos docentes e dos discentes, dos ensinantes e dos aprendentes. Portanto, educação, educação, educação. Como dizia o Antônio Hermílio de Moraes, educação pelo amor de Deus. Né? Como é que nós podemos fazer para instituir as práticas da saúde digital? Na realidade, a gente tem uma fase de implantação, é essa fase que o Brasil está passando, e depois uma fase de consolidação. E é exatamente na fase de consolidação que formar a força de trabalho é fundamental. Então, eu diria que hoje o SUS depende muito para a melhoria de suas ações da saúde digital, do programa de saúde digital que está sendo implantado no país. Mas, se nós não tivermos atenção para a educação em saúde digital, nós podemos comprometer a consolidação ou demorar que essa consolidação venha a ocorrer. Então, nós precisamos de um planejamento estratégico, inclusive e abrangente, não planejar apenas pensando no profissional da tecnologia, não pensar em profissional só do profissional híbrido, porque tem que formar o profissional híbrido, porque o profissional híbrido, CIMIO é que é importante. Meus amigos, nem todos os profissionais de saúde vão se transformar em profissionais híbridos e em Chief Medical Information Officers, em CMIO. Nós vamos precisar também dos profissionais que estão lá na ponta e que sabem utilizar de forma ética todas essas ferramentas. O foco inicial deve ser na construção da força de trabalho, especificando bem no que é que ela consiste, e não ficar falando em recursos humanos, e a maioria das pessoas sem saber direito o que são esses recursos humanos. Isso eu acho que às vezes é até utilizado de uma forma maldosa, porque você fala em recursos humanos, e aí você tem direito de chegar e dizer, bom, recurso humano é a minha tribuzinha aqui, esse aqui é recurso humano. E aquelas outras tribos ali, elas que fiquem ali, façam lá o delas, eu vou fazer o meu aqui. Né? Obviamente, é preciso incentivar a pesquisa e desenvolvimento, né? Aquela tríade ensino, pesquisa e extensão no país. A gente precisa, nas academias, lembrar que agora
é preciso que a gente incentive também uma outra tríade, que é a inovação, empreendedorismo e a liderança apreciativa. Já está ocorrendo no Brasil, né, que é a criação do arcabouço jurídico, né? A pandemia trouxe muito isso, mas fundamentalmente precisamos criar essa nova cultura, está compreendendo? Que através da convergência, colaboração e liderança nos permitam avançar para consolidar as práticas de saúde digital no país, né? Bom, falando especificamente do ensino da saúde digital, o que eu tinha proposto lá no SIC, quando falei, foi que a gente aprofundasse o diagnóstico, melhorasse o conhecimento acerca de como anda, né, o ensino da saúde digital. Isso já é difícil em medicina, porque são 300 e tantos cursos. O Brasil é o segundo país com mais custo de medicina. Mais custo de medicina do que o Brasil só tem na Índia, que também é um país gigantesco, né? Agora, vocês imaginam se você quisesse fazer esse diagnóstico, né, na área da enfermagem. Só no Ceará existem 31 cursos de enfermagem, se não abriram outros desde a última época que eu tive essa informação. Ora, se fazer isso para 350 e poucos, 370 cursos de medicina já é difícil, tu imagina a gente fazer isso no estado, que só um estado tem 30 cursos de enfermagem, né? Então, não é fácil aprofundar esse diagnóstico, né? Definir conteúdos. O que é que a gente vai ensinar acerca de saúde digital nos cursos da área da saúde? Engraçado é que isso é um ponto de discordância e de indagação no mundo todo. Eu tenho vários trabalhos falando como é o ensino da saúde digital, da informática médica, da informática em saúde, na Europa, nos países da Europa, na França, na Inglaterra, em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Em todo canto existe essa indagação, porque não existe um consenso sobre como isso deve ser feito, etc. Mas uma coisa é certa, se você não formar os docentes, aí vai ter mais dificuldade ainda. Então, você primeiro deve começar pensando em formar os docentes. Uma notícia boa aqui para nós da Universidade Federal do Ceará é que esse ensino passará a ser no currículo de 2023 um ensino obrigatório. Eu propus uma disciplina que teria cerca de 3 créditos, né? 48 horas, mas só conseguiram encontrar 32 créditos. Mas é isso mesmo, vamos começar com 32 e já a gente, né, vai vendo o que é possível fazer. E outra grande indagação é assim, você deve ter uma disciplina sobre isso ou você deve ter o ensino disso distribuído de forma longitudinal ao longo do curso? É outra indagação. Eu, pessoalmente, acho que a gente deveria começar, né, fazendo um diagnóstico situacional de como é que está o letramento digital e informacional dos alunos quando eles entram na faculdade, para, a partir disso aí, a gente, então, fazer o ensino ao longo, né, de todo o curso. Mas, aqui, o entendimento foi que devia ser uma disciplina obrigatória e tal. Vamos lá, né? E, evidentemente, que acho que uma grande contribuição que poderá advir da introdução do ensino da saúde digital nas graduações é a gente conseguir que, a partir das academias, das faculdades, dos cursos, a gente possa conseguir que a CAPES agora, né, porque até agora quem levou a CAPES o pleito de aprovar a saúde digital como área de conhecimento foram entidades que não têm nada a ver com a academia, né? Pode ser que agora, se algumas graduações, algumas academias, algumas universidades fazendo esse pleito, levando esse pleito, a CAPES e o CNPq sejam mais sensíveis, né? E, evidentemente, um trabalho que não pode nunca ser minimizado é o de identificação de parcerias, que eu quero agradecer mais uma vez a parceria com a professora Liz e com os docentes da Universidade Federal do Piauí, com os alunos que criaram a liga, está compreendendo? No Brasil, existe também uma grande indução para que a gente forme, está compreendendo, o perfil do informata em saúde, que deverá atuar como um profissional híbrido, mas todo o contingente clínico deve estar atento a esse perfil. Ou seja, nós precisamos que todos os médicos tenham formação, tenham letramento, tenham literacia, tenham competências que devem se iniciar nos cursos de graduação,
mas deve também ter continuidade nas residências, nos programas de residência. Os preceptores de residência deveriam aprender a trabalhar com saúde digital para que nós possamos fundamentalmente desenvolver a consciência ética do informata em saúde, né? Porque o informata em saúde, eu já tive diversas experiências nisso, no meu entender, ele precisa ter um perfil diferenciado em termos de consciência ética, está compreendendo? E precisa entender que o grande resultado do seu trabalho vem quando ele aprende a trabalhar em equipe. Então, por exemplo, eu fico assim muito preocupado porque a gente aprova a disciplina obrigatória de introdução à saúde digital do currículo da medicina, mas não aconteceu nada no currículo da enfermagem, não aconteceu nada no currículo da farmácia, da odontologia. E por que a gente vai ensinar a telemedicina só para os alunos da medicina? Por que não ensina telemedicina e telesaúde para alunos que depois vão ter que trabalhar, inclusive, em equipe, na estratégia da equipe de saúde da família? Como é que vão trabalhar em equipe se não foram treinados para trabalhar em equipe, né? Mas, quem sabe, mais cedo ou mais tarde, a gente possa ver isso acontecer também em outros cursos, não só de medicina, como em outros cursos da área da saúde, né? Muito bom. Veja, como estratégias gerais, está compreendendo? Deveríamos, portanto, avaliar as competências digitais, corrigir essas falhas, procurando melhorar a cultura digital, incorporando as ferramentas digitais aos processos de trabalho, definindo áreas indispensáveis. Por exemplo, eu acho que minimamente todo aluno que saísse da área da saúde deveria saber o que são um sistema de informação em saúde, além de ter melhorado as suas lacunas em termos de competência digital. Precisaria entender o que são sistemas de apoio à decisão, precisaria melhorar os seus conhecimentos de segurança da informação, precisaria entender o que é um prontuário eletrônico do paciente, um registro eletrônico de saúde, o que é a interoperabilidade semântica dessas ferramentas. Precisaria, claro, saber o que é telemedicina e telesaúde, quais são os elementos fundamentais, não só tecnológicos, mas éticos para trabalhar nessa competência, nessa contingência, e, evidentemente, conhecendo também educação à distância em saúde. Não se pode, hoje em dia, pensar em saúde digital de um lado e educação à distância em outro lado. Essas duas coisas têm que andar paralelas e a gente tem que buscar convergência. Um bom professor de medicina, um bom professor da área da saúde, precisa entender o que é educação à distância e não ensino à distância, né? Formação docente é fundamental. Termos mais programas de graduação profissional utilizando a educação à distância, na modalidade semipresencial, para que a gente facilite o aprendizado sem que haja necessariamente o deslocamento. Quantas das nossas faculdades de medicina no interior têm carência de docentes habilitados com mestrado, doutorado? Doutorado, então, quase não tem. A maioria são pessoas que fizeram só uma residência ou uma especialização, estão exercendo, está compreendendo, a docência sem terem sido preparados minimamente para isso, né? Então, ao formar um grupo de trabalho, nós poderíamos definir uma proposta de currículo, fica aqui a indução para que a gente forme um grupo de trabalho para estudar isso, né? Congregar universidades interessadas, buscar articulações com todos esses, né, stakeholders, né? Elaborar propostas que possam ser levadas pelas academias para a CAPES, o CNPq, procurar integração com o Ministério da Saúde, com a SEGES, com o DEGES, integração com a EBSER, estimular a criação de departamentos de saúde digital. Olha, é impressionante você ver que nos Estados Unidos, logo que se tornou obrigatório o uso de prontuário eletrônico, utilizaram a educação à distância para formar os primeiros 10 mil especialistas em saúde digital, foi o famoso programa 10 by 10, 10 por 10, para em 10 anos formar 10 mil especialistas em saúde digital, e logo a coisa bombou e começou a surgir cursos de formação em universidades e, principalmente,
a formação, a criação de departamentos de saúde digital, na época sem esse nome, claro, de informática em saúde, em grandes universidades, que logo passaram a apresentar, né, a propor cursos, né, de especialização, cursos de mestrado, cursos de doutorado, e uma tendência muito grande dos cursos de mestrado serem ofertados com educação à distância, você às vezes indo lá só para fazer a sua apresentação final da sua dissertação, né? O Brasil tem um único departamento de saúde digital numa universidade federal, a Universidade Federal de São Paulo. Vejam bem, de todas as universidades federais existentes do Brasil, só existe uma universidade federal que tem um departamento de saúde digital. A Universidade Federal do Ceará foi criada pelo professor Daniel Sigurlen, né? Que é um dos grandes informáticos em saúde do Brasil, hoje é aposentado, mas um amigo muito querido, uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito, né? Não pode continuar desse jeito, pessoal. Não adianta estar falando em formar recursos humanos e esquecer que é preciso incentivar a formação de departamentos de saúde digital, de curso de pós-graduação, incentivar a pesquisa, incentivar a formação, tornar o ensino da saúde digital, está compreendendo? E atrair outras áreas da saúde, claro, né? É uma grande tarefa, é um desafio descomunal, é uma missão quase impossível. Eu não diria que é uma missão impossível, ela é uma missão dificilíssima. Só que não dá mais para a gente esperar. Precisamos fazer a nossa parte. E essa jornada, embora com participação muito reduzida de docentes, eu mandei para todos os docentes da Universidade Federal do Ceará, para todos os docentes do Departamento de Cirurgia, para todos os docentes da Faculdade de Medicina, avisos e mais avisos e mais avisos, com uma participação exígua, né? Bom, eu estou fazendo a minha parte. Quero agradecer a atenção de todos vocês e fico à disposição. Gostaria de agradecer, professor, pela palestra, que por sinal foi excelente, e de um tema tão pertinente para a nossa jornada, certo? Não houve perguntas no chat do YouTube, certo? E, no mais, gostaria de agradecer ao professor e aos demais participantes da jornada pelo dia de hoje, e continuamos as nossas palestras amanhã, e acredito que seja isso. Boa noite, obrigado mais uma vez, professor, e até amanhã, pessoal. Tranquilo, amigo. Muito obrigado. Boa noite.